Olá, pessoal, tudo bem? Muitas leituras? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o portal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Hoje, dia 12 de novembro, às 19 horas, teremos a nossa live mensal do canal. Saliento que teremos a honra de conversarmos com a autora e pesquisadora Miriam Scott, mestre pela PUC de São Paulo. A live intitulada A Escrita Poética e a Pesquisa acerca da Maternidade na Ficção Contemporânea. Antes de iniciarmos a nossa conversa, cabe lembrar que o canal Humanitas e o portal científico Café das Humanidades é parceiro da editora Diálogo Freiriano. Se você deseja publicar a sua tese ou dissertação de mestrado em formato de livro, informo que deixarei o link na descrição do vídeo, para que você também possa realizar um orçamento. Cabe lembrar que os valores são acessíveis. Na sequência, aproveite também para você visitar o portal científico Café das Humanidades e conferir a grade de cursos voltados à capacitação acadêmica. Informo que estamos na semana da Black Friday e todos os cursos estão com descontos de 20% a 30% durante os dias de 11 a 23 de novembro. Utilizem o cupom Black Café das Humanidades, em letra maiúscula. Aproveite também para participar da campanha solidária de financiamento do canal pelo Apoia-se. Para continuarmos produzindo conteúdos de qualidade, dependemos da sua ajuda. Eu vou deixar o link do Apoia-se na descrição do vídeo. De antemão, o canal Humanitas e o portal Café das Humanidades agradecem os referidos apoiadores, Alexandra Vieira, Ítalo Morricone, Jorge de Sá Aerp, Miriam Scott e Sandra Godinho. Eu deixarei o link da campanha também lá na parte da descrição. Sem mais delongas, vamos partir para a leitura do currículo da autora, Miriam Scott. Bom, a autora Miriam nasceu em Manaus, em 1981. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. É mestre em literatura e crítica literária mas pela PUC de São Paulo. Possui curso de extensão em práticas de leitura e formação do leitor pela PUC de São Paulo. A partir de 2014, baseada nas experiências com seu primogênito Daniel, ela estreou como escritora de histórias infantis, O Menino que Só Sabia Dizer Não. Foi uma publicação da autora, foi independente, né? Uma publicação independente. O Menino que Só Queria Comer Tomate. E Quando Meu Irmão Foi Embora, publicados pela editora Chiado. Além do e-book O Menino que Não Queria Dormir Sozinho, ela também publicou esse e-book. Em 2018, Miriam estreou na poesia com o título A Língua que Enlaça Também Fere, publicado pela editora Patuá. Em 2020, a autora lançou o segundo livro de poesia, sob o título Mulheres Chovem, publicado pela editora Penalux. O ano que ela também venceu o Prêmio Literário da cidade de Manaus, com o romance regional Terra Úmida. Foi publicado em 2021 pela editora Penalux. Em 2021, a autora lançou o primeiro romance juvenil, Quem Chamarei de Lar, editora Pantográfica, o qual foi admitido pelo Plano Nacional do Livro Didático em 2021 e foi escolhido como paradidático de várias escolas do Brasil. Miriam, é um prazer tê-la aqui no canal Humanitas. Você me ouve bem, né? Ouço, tudo bem? Como estamos? Então, a primeira questão, Miriam, depois de eu receber os seus dois livros, esse aqui, fruto da sua dissertação de mestrado, que você estudou a Helena Ferrante, Tati Bernardi, A Maternidade Desnuda, A Construção das Vozes Narrativas e Alteridade, publicado pela editora Giostre. E também gostei bastante de ler a coletânea de contos, Sol Abrasador Prepara Solo Fértil, publicado pela editora Orlando. Miriam, a primeira questão gira em torno da sua pesquisa desenvolvida na PUC de São Paulo. E remete ao título da nossa conversa, que é a representação da maternidade, né?
Por que Certo. você escolheu, Miriam, a representação da maternidade na literatura contemporânea? Você, né, trabalha com a literatura contemporânea dessas duas autoras, como objeto de investigação. Aponte as motivações, escolhas e razões. A palavra é sua. Então, muito obrigada por esse convite, por esse espaço generoso para a gente conversar sobre as minhas obras, né, e sobre literatura como um todo. Fico muito contente que haja espaço para a região norte também se manifestar. E, bom, a minha escolha como objeto de pesquisa, ela aconteceu primeiro no sentido pessoal e depois se tornou profissional, porque quando eu tive o meu primeiro filho, que é o Daniel, em 2010, tudo aquilo que eu achava que eu seria ou que eu continuaria fazendo caiu por terra. A maternidade realmente foi um grande abalo sísmico, eu diria. E foi a partir disso que, aos poucos, eu fui me reencontrando profissionalmente e a literatura surgiu como, primeiro como um valor e algo que eu pudesse me reconhecer enquanto mulher. Depois, pela escrita, né, pela escrita literária. Sim, E quando eu entendi que a literatura seria realmente o meu foco profissional, eu fui atrás de me profissionalizar, inclusive, em relação à parte teórica. E eu senti muita vontade de começar o mestrado. E, à época, estávamos ainda em pandemia, a PUC de São Paulo abriu vagas e o formulário para a gente se inscrever em formato híbrido. Então, eu poderia acompanhar as aulas à distância e fui algumas poucas vezes. Isso me possibilitou fazer o mestrado na área que eu queria, na universidade que eu queria, né, na instituição que eu respeito muitíssimo, eu gosto muito dos professores de lá, e não me distanciar das crianças, que era também algo muito importante para mim. E a maternidade, como foi ela quem me levou para a escrita literária, eu não consegui me desvencilhar do tema, né, na hora de escolher a minha hipótese de pesquisa para o mestrado. E eu tive muita sorte, porque a minha professora queridíssima, orientadora, professora Elizabeth, abriu os braços e disse: vamos, eu vou junto com você, o que você está pensando? Porque, obviamente, eu cheguei com a carga muito emotiva, né? E uhum, cheguei uhum, muito literária, então eu sabia sim, que em algum momento eu ia ter que me tornar acadêmica, então, daí a importância da orientação, né? Então ela veio e disse assim: calma aí, eu preciso, né, colocar você dentro da academia. Então, a professora Beth foi muito importante para mim. E aí nós definimos que queríamos trabalhar, eu tinha muita vontade de trabalhar literatura contemporânea no tema maternidade, porque eu mesma, enquanto mãe, né, de primeira viagem à época, não me sentia acolhida com a variação de sentimentos que eu estava experimentando à época, né? Então, assim, antes de eu me tornar mãe, o que eu tinha escutado era que toda mãe era feliz, que a gente estava sempre contente, que a gente estava sempre bem, né? Que a gente amava incondicionalmente aquela criança. E eu tive depressão pós-parto, o meu início materno foi difícil, e eu não me encaixava, né, nessa romantização que é criada em torno do tema maternidade. E aí foi quando eu encontrei autoras que trouxeram uma literatura contemporânea que não tem absolutamente nada de mitificada ou santificada. Pelo contrário, são literaturas que trazem uma maternidade mais real, inclusive uma maternidade difícil, às vezes uma maternidade violenta, uma maternidade muito crua. E isso me interessava muito, no sentido de, quem sabe, através da ficção, que foi essa a minha hipótese, através de livros de ficção que tragam essa temática dessa forma crua, não possa fazer com que esses leitores desse tipo de literatura se abram para um olhar
mais empático em relação a quem não experimenta essa maternidade que a gente ouve falar e que não é igual para todo mundo, né? Então, foi a partir disso, esse bichinho que começou a ficar aqui dentro muito ansioso e agoniado para sair, e aí eu entendi qual era o rumo que eu queria dar para minha pesquisa. Interessante dizer que a nossa segunda questão ela parte para os três ângulos de análise, né, que você desenvolve na pesquisa. Isso. E eles parecem funcionar como uma chave, né, são chaves no plural, de leitura, para defender o seu raciocínio, né? A maternidade desnuda, a construção das vozes narrativas e a alteridade. Você poderia explicar parte desses conceitos, Uhum. os ângulos que você buscou interpretar nas obras das autoras? Fique à vontade. Então, primeiro começou para eu escolher que obras que eu faria comparação, né? Isso já me tomou um certo tempo. A única obra que eu tinha certeza é que eu queria falar sobre A Filha Perdida, da italiana Elena Ferrante, mas eu precisava escolher uma obra brasileira ou em português para fazer a comparação. E aí tinham muitas boas opções, mas eu tentei ser ousada, né? A professora Beth disse que eu poderia fazer isso. E o que que eu pensei? Existem livros excelentes em português que tratam a temática, mas que são considerados ou mais clássicos ou já da alta literatura. Sim. E eu quis trazer uma escritora que trouxesse uma narrativa menos pesada, porque eu já tinha Helena Ferrante neste lugar. Então, eu queria uma comparação de narrativas, de vozes narrativas, que desnudassem essa maternidade, que trouxessem essa maternidade real, mas de uma outra maneira. E aí foi quando eu encontrei o livro da escritora Tati Bernardi, que é muito conhecida pelo seu tom irônico e humorístico. Então, foi aí que eu encontrei o meu viés de vozes narrativas, que podiam ser comparadas, mas que chegavam ao meu mesmo objetivo de prática da alteridade, né? E quando eu fui buscar a questão da alteridade, alguns filósofos falam sobre isso, mas eu me encantei pela filosofia de Emmanuel Levinas, porque para ele a alteridade é responsabilidade em relação ao outro. E eu acho que era disso que eu queria falar, sobre nós não termos apenas a empatia no sentido passivo, mas a gente começar a praticar uma empatia ativa, de dar as Sim. mãos para essa mulher que não se sente acolhida nessa maternidade que ela escolheu experienciar. Então, foi por isso que eu tive o cuidado de escolher autoras que tivessem narrativas muito diferentes entre si, mas que se juntassem na situação da alteridade. Aí eu acho que eu consegui fazer mais ou menos Interessante. esse caminho. E mais interessante aqui, eu vou esclarecer algumas leituras que eu fiz, que você utiliza o Maurício Blanchot, o Karl-Erik Schurrami, que foram teóricos também que eu já li, já me debrucei. Então, eu também me simpatizei muito com o texto. Eu gostei bastante das análises que você faz. A nossa terceira questão, Miriam, ela gira em torno das autoras que você escolheu, né, o objeto de análise. A italiana Elena Ferrante, me parece que ela utiliza esse codinome, né, o nome dela não é esse, Não, e a, e a Tati Bernardi, que é brasileira. Você poderia falar para um público que não conhece essas autoras um pouco mais sobre as obras delas, os enredos desses livros que você analisou e das principais temáticas que elas desenvolvem nos enredos das obras? Eu percebi também depois que você explora a temática da literatura comparada nas páginas 123 e 124. Inclusive, você cita o livro da Tânia Carvalhal, né? É um isso. livro que, inclusive, tem aqui na minha biblioteca. Gosto muito desse livro. O que elas possuem de materialidade poética comum, tanto na forma como no conteúdo? É uma pergunta mais longa, fique à vontade. Bom, a Helena Ferrante foi uma autora que eu conheci mais ou menos em 2016, através de uma tetralogia que ela tem, chamada Amiga Genial, e que se tornou uma febre no mundo inteiro. E ela mesma é uma personagem, porque a Helena Ferrante não existe, né? Cogita-se que ela seja uma tradutora, Anita Raja, mas de certeza realmente ninguém tem. E isso já é muito intrigante, porque ela mesma se faz personagem, isso já é muito interessante. Mas a tetralogia, embora
tem a questão familiar, embora traga a maternidade, não era exatamente aquilo que eu estava buscando. Quando eu li pela primeira vez A Filha Perdida, que foi a obra que eu escolhi para fazer a comparação, aí sim foi quando eu encontrei o objeto de pesquisa que eu precisava. Por quê? É um livro que, embora curto, ele não Sim. tem mais do que 150 páginas, é um livro extremamente denso e que provoca muita angústia e inquietação em quem lê. Como que uma mulher, que é a narradora, a Leda, tem a coragem de falar de uma maternidade daquela forma, né? Tão é, debochada, tão violenta, tão abertamente, o quanto ela nem sempre foi feliz, o quanto ela queria se ver livre daquelas filhas, muitas vezes. Então, aquilo, para mim, foi assim, do tipo, a gente pode escrever isso? Tá permitido se falar desse jeito? Então, eu achei uma maravilha de escrita, né? Como que ela, num livro tão curto, ela consegue fazer a gente refletir tanto. E, por outro lado, a Tati Bernardi, ela é uma cronista, acima de tudo, de mão cheia. Então, as crônicas dela sempre vêm muito carregadas de humor e de ironia. Mas esse livro que eu escolhi para fazer a comparação com o da Helena Ferrante é o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. Vai tratar de uma fase que foi quando ela se descobriu grávida, em que ela se vê extremamente num lugar de vulnerabilidade, em que ela perde essa certeza de que ela é incrível, né? Porque ela tem uma autoestima Sim. bem elevada normalmente, mas ela ficou Sim. abalada com aquela gravidez, ela já não se reconhecia mais. E o livro dela traz um tom, ora melancólico, ora bastante irônico e carregado de muito humor, que é uma característica da própria escritora. Eu acho que ela soube levar o livro muito bem, porque assim como Helena Ferrante, é um romance curto, de 110, 120 páginas, e que a gente consegue perceber o quanto aquela chegada daquela primeira filha se tornou incômoda para ela, o quanto ela não estava conseguindo trabalhar da mesma forma, não reconhecer o próprio corpo, não se sentir bem, não se sentir uma grávida plena, como a gente ouve tanto falar. Ela Sim. realmente jogou muito limpo em relação ao mal-estar que ela estava sentindo como uma mulher grávida. Então, eu acho que, embora elas se distanciem na maneira de narrar, porque até o vocabulário delas é muito diferente, a Helena é muito menos coloquial, tem uma certa formalidade, eu diria até uma certa poética, né, nas narrativas em geral da Helena Ferrante. Eu acho que são narrativas mais longas, mais detalhadas, e a Tati já é uma narrativa bem mais seca, né? Então, elas não se encontram em relação à narrativa, mas elas vão se encontrar no conteúdo não, na proposta, né, que é falar sobre uma Sim. maternidade real, e também no que eu queria alcançar, que é lá na frente, o último capítulo da dissertação, a alteridade, né? Então, aí é que elas fazem realmente um grande encontro. Excelente. Eu gostei muito do filme, e coincidentemente eu assisti o filme, né, A Filha Perdida, sobre uma professora universitária, né, Sim. que está na praia, observa uma menina que some, né? Eu acho que corresponde ao romance. Eu não li o romance, mas deve corresponder. Ele é Mas bem fiel, o filme é bem fiel. legal, legal. E a nossa próxima questão, Miriam, é sobre a análise que você faz do romance da escritora Helena Ferrante, em especial da temática da fruição. Na altura da página 94 do seu estudo, você Uhum. cita o clássico ensaio Prazer do Texto, do autor Roland Barthes. Eu tenho esse livro, eu adoro esse livro, é muito bom. Eu peço licença para citar a passagem. Roland Barthes, né? Texto de fruição, aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta, talvez até um certo enfado, faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz lembrar em crise sua relação com a linguagem. Fim de citação. Está nas páginas 21 e 22 do livrinho. Poderia ler um trecho do romance da Helena Ferrante que coaduna com a sua reflexão de Roland Barthes? Fique
Então, eu gostei muito desse trecho do Barthes e não consegui deixar de citá-lo, porque eu me preocupei também em quem não é acadêmico que poderia ler meu livro. E as pessoas, às vezes, têm a impressão de que um texto de fruição é um texto que você mergulha e se sente bem, e você é só maravilhamento. E aí eu queria explicar e dizer que não, que o texto de fruição, embora você mergulhe no texto e praticamente se sinta fazer parte daquela história, não necessariamente ele será agradável, né? Ele pode causar o desconforto, e significa que se ele abalou você, no sentido de você sentir dores de cabeça, enjoo, etc., ótimo, você entrou no estado de fruição. E eu acho que é quando a literatura faz o belíssimo trabalho que ela não deveria ter, mas acaba tendo. Né? A gente sabe que a literatura não é ferramenta, mas é. Ela é e não é ajuda. Né? Então, eu queria explicar para as pessoas que a fruição não está colada ao sentido de ser gostoso, de ser confortável. O Sim. desconforto faz parte do fruir. Então, eu quis citá-lo nesse sentido. E aí... Interessante que você me fez lembrar que o desconforto na obra do Roland Barthes, ele fala que é o texto do gozo. O gozo causa estranhamento. Me parece que é isso, eu estou bem lembrado. É isso mesmo. Ele faz essas duas diferenças, né? Exatamente. E aí tem um trecho que realmente acho que representa bem isso que a gente está conversando, que está no meu livro, está na página 85, em que a Helena, né, no livro dela, A Filha Perdida, diz assim: quando minhas filhas se mudaram para Toronto, onde o pai vivia, porque eles já eram separados há muitos anos, e trabalhava havia anos, descobri com um deslumbre constrangedor que eu não sentia tristeza alguma. Pelo contrário, estava leve, como se só então as tivesse definitivamente posto no mundo. Pela primeira vez em quase 25 anos, não senti mais aquela ansiedade por ter que tomar conta delas. Então, assim, eu achei esse trecho muito significativo, porque, num primeiro momento, é quase inimaginável você escutar de uma mãe dizer que deu graças a Deus que se livrou das filhas, porque no frigir dos ovos foi isso que ela quis nos dizer. E isso já é nas primeiras páginas do romance. Então, ela já começa jogando a gente, né, nessa situação. Tipo assim, lidem vocês com isso, eu estou de boas aqui. Né? Então, eu acho um trecho muito significativo do romance para ilustrar o que Barthes queria dizer com fruição e desconforto. Excelente, Miriam. A próxima é o resultado da sua pesquisa. Afinal de contas, você ficou 24 meses saboreando esses livros dessas duas autoras maravilhosas, estudando o assunto com afinco, com dedicação. E quais foram os resultados e as contribuições alcançadas após o término da pesquisa? Você consegue concluir a sua hipótese de investigação? Olha, eu acho que eu continuo tendo esse resultado, porque como eu mesma sou autora de ficção, e o meu romance Terra Úmida é um romance que traz, eu vou até mostrar aqui, né, para quem não conhece, mas está aqui a capa dele, é um romance que traz uma personagem muito dura em relação à maternidade e nada satisfeita com a vida que leva, porque é um romance que traz a história da chegada dos judeus na Amazônia no início do século XX. Então, é uma família que sai do Marrocos e vem para a Amazônia. E essa mulher se sente muito abandonada, porque o marido aceita como trabalho aqui na região ser regatão, que é o comerciante dos rios. Então, ele passa meses navegando e ainda por cima leva os filhos junto. E ela se sente completamente solitária. E é sobre isso que o livro também fala. Então, a partir do momento em que eu voltei a me dedicar à ficção, depois de defender o mestrado e voltar a ser ficcionista, eu comecei a participar muito dos clubes de leituras, principalmente formados por mulheres, em sua grande maioria. E a grande maioria das obras lidas é sobre a maternidade ou sobre questões femininas, etc. E todas, se não todas, mas assim, 99%
são mulheres que entram na história de um jeito e saem de outra muito diferente. Eu cansei de ouvir relatos, e de homens também que começaram a participar dos grupos, os poucos que têm coragem de se manifestar, porque às vezes é tanta mulher online que eles ficam tímidos de dizerem alguma coisa, né? Mas eu gosto de escutá-los, e muitos disseram para mim, eu não conseguia nunca, antes de ler o seu livro ou de ler a obra tal, imaginar que uma mulher pudesse passar por isso durante um casamento ou durante a chegada de um filho. Eu escutei de jovens, que eu fiz um clube do livro aqui, participei de um clube do livro na Universidade Estadual do Amazonas, com jovens de engenharia elétrica, lendo literatura, foi fantástico. E eles dizendo assim, eu nunca tinha pensado na minha mãe como mulher, eu só tinha pensado na minha mãe como mãe. Então, eu vejo a diferença que acontece quando a gente coloca uma boa ficção na mão de homens e mulheres que possam repensar as certezas que tinham sobre mulher, sobre família, sobre chegada de filhos, sobre casamento, sobre tudo. Então, eu realmente acredito, porque eu vi a diferença. Eu vi essas pessoas voltarem para casa extremamente mexidas, extremamente angustiadas e com vontade, inclusive, de conversar com os pais. Eu vi vários relatos de pessoas que quiseram reler o livro com o pai ou com a mãe, porque queriam saber melhor. Teve uma pessoa que me disse assim, foi mês passado, Miriam, eu não sabia até o dia de hoje, até ler. Ele leu o livro de contos, era o clube de leitura do meu livro de contos, do Sol Abrasador, e tem um conto que fala bem sobre mãe. E ele disse, até hoje eu não sabia qual era o desejo da minha mãe. E eu só fui perguntar dela depois de ler seu livro. Então, sabe, Cristiano, é muito bonito de você ver o que a literatura pode fazer pelas pessoas. Então, assim, Que eu legal. sou um ótimo ouvido, eu fico muito contente quando eu vejo que as pessoas saem da literatura muito diferente de quando entraram. Que bacana essa experiência que você narrou. E agora, Miriam, nós partimos, saindo um pouco da experiência acadêmica, nós partimos para a experiência literária. Ao observar o seu Instagram, eu notei que você participa de muitas feiras literárias, né, como convidada, ampliando certamente o seu reconhecimento e a sua legião de leitores. Um simples passeio, né, pelo seu perfil profissional, nós podemos observar um forte movimento em defesa da literatura, como tanto pregava o autor Lima Barreto, por meio da frase: queimei os meus navios, deixei tudo, tudo por essas coisas de letras. Agora, eu trago duas questões, Miriam. As duas questões, elas estão aqui associadas. Como foi deixar a carreira como advogada e partir para o universo literário? E quais foram os pontos fracos e fortes, assim como os desafios enfrentados? Ai, olha, bom, eu fui uma estudante de direito extremamente dedicada e feliz à época, né? Não foi algo que eu fiz forçado ou porque escolheram por mim. Eu fui muito convicta à época para o vestibular. E olha que eu era bem jovem, porque eu terminei o ensino médio um ano antes, então eu fiz vestibular com 16 anos. E eu achava que trabalharia na área jurídica o resto da minha vida e advogaria ou faria um concurso, enfim, eu estava tranquila, né, em relação à decisão que eu tinha tomado. Mas, quando, eu me tornei mãe, voltar para o escritório que eu tinha à época, com quem eu compartilhava o escritório, tinha uma sócia, etcétera, não me pareceu mais possível pelo seguinte, eu precisaria passar pelo menos 8 horas longe, né, e não era exatamente a maternidade que eu tinha imaginado para mim, uma maternidade à distância, porque eu não fui essa criança com a mãe distante, né, eu fui aquela que a mãe também tinha parado a vida por minha causa, e ainda tinha a avó junto. Então eu não me via, deixando meu filho, né, terceirizando, porque eu não podia nem contar com a minha mãe, porque a minha mãe trabalha até hoje, então não ia ficar com a vovó como eu podia ter, né, como ela fez comigo, eu fiquei muitas vezes com a minha avó, quando ela retomou o trabalho, quando eu já tinha lá 10 anos de idade. Eu teria que terceirizar. Então, eu pensei,
eu não sou tão apaixonada assim pelo direito a ponto de ficar 8 horas ou às vezes 10 horas fora de casa. Eu vou precisar repensar. E a literatura, ela foi responsável por me salvar várias vezes nesse sentido. Uma da depressão, porque ler literatura me fez encontrar o colo que eu precisava, que eu não estava achando do lado de fora, né? As personagens se confundiam com a minha história, e isso foi profundamente importante para o momento que eu experimentava. A análise, né, foi muito importante, e a própria analista indicar que, de repente, eu começar a escrever seria uma boa, e aí eu recobrei a época que eu escrevia diários na adolescência, o quanto isso me fazia bem. E aí a literatura surgiu a partir desse momento, né, dessa escrita que era pessoal, que era de diário, e foi se tornando aos poucos para fora, né, foi uma literatura que começou de dentro para fora. Então, hoje eu digo que eu não sei mais pensar a minha vida sem literatura. E sem leitura, eu diria, sabe, Cristiano? Porque eu acho que é até possível deixar de escrever, mas de ler eu não consigo, né? Então, assim, quando a gente tira férias, quando a gente viaja, quando eu estou sem poder escrever, para mim tá tudo bem. Mas eu tô sempre com o livro na mão. Assim, a leitura, para mim, ela é fundamental, ela é remédio, sabe? Então, eu preciso escovar os dentes, eu preciso ler. Agora, o desafio de ter trocado de profissão foi um desafio grande no sentido de, primeiro, meus pais, né, quando eles ouviram eu dizer que eu não voltaria para o direito, foi uma decepção, né, foi assim, eu olhei a cara deles de decepção, do tipo, o que que você vai fazer com tudo aquilo que a gente investiu em você? E eu entendo hoje como mãe, a cara deles para mim, né, 10 anos atrás, eu, tipo, como assim você vai abandonar? O desafio de você, por um momento, falar com seu parceiro, você está a fim de aguentar as pontas, porque o orçamento vai, não vou mais contribuir com esse orçamento. E você também se colocar nesse lugar de ter que pedir dinheiro, também é muito ruim, né? Eu era independente. Então, assim, foram várias coisas que eu tive que ponderar para tomar a decisão de enveredar para o lado da literatura, porque até a gente dar certo como literatura, leva muito tempo, você sabe disso. Então, eram muitas coisas para eu parar para pensar se valia a pena eu trocar, né? E, claro, isso só foi possível porque o meu parceiro realmente podia dar conta da família que a gente tinha formado, porque se isso não fosse possível, eu nem cogitaria. Então, eu já me sinto aí num lugar de muito privilégio, porque eu pude fazer essa escolha, porque a grande maioria que gostaria de escrever não pode fazer essa escolha. Essa é a realidade do nosso país, né? Uma infinidade de mulheres que gostariam de escrever literatura e não conseguem achar nem tempo nem condições para isso. Isso é uma realidade muito séria. Então, eu pude me colocar nessa situação de privilégio, que foi o privilégio da escolha, o que pouquíssimas mulheres têm, né? Então, assim, foi difícil, mas eu enfrentei e não me arrependo. Acho que deu certo. Tem dado certo, pelo menos. Interessante essa narrativa. Ela pode inspirar muitas outras autoras, né? Espero Agora, que Miriam, sim. Falando do seu novo trabalho literário, que eu recebi aqui com muito carinho, gostei muito de ler os contos, né? São 38 contos. Não, Não, 18. perdão, 18. 18 narrativas. Eu falei 38, são 18 contos. São narrativas espontâneas, reforçadas pela cor local do estado do Amazonas, né? Memorialísticas e cobertas de acontecimentos estabelecidos. Você, né, traz esses narradores aqui que remontam às décadas de 40, 50, né? Você traz esse passado da cidade de Manaus e de outras Sim. cidades do estado do Amazonas. E algumas temáticas curiosas giram em torno desses contos, como, por exemplo, a temática do Brasil com Marrocos, no conto Terra Prometida. Orfandade e abandono familiar, no conto Salvação. Miséria e seca, no conto Soldado de Borracha. A paixão não correspondida em Lamento, dentre outras temáticas, né? De todos os textos aqui lidos, o que mais me chamou a atenção desses contos foi o mote do distanciamento familiar, Uhum. especial no conto Estágio Probatório.
Nesta narrativa, nós temos uma jovem professora chamada Melissa, aprovada em um concurso público numa cidadezinha do interior chamada Maués, Maués, né, que se lê? Maués, Maués. Maués, obrigado. No decorrer de algumas cenas, nós temos a difícil decisão da mudança de cidade da professora consequentemente, o distanciamento da família. Poderia explicar um pouco sobre a sua motivação poética pelo tema do distanciamento da família? Explico sim. Bom, Manaus ainda é uma cidade que, embora já tenha mais de 2 milhões de habitantes, é uma cidade ainda muito provinciana e muito calorosa no sentido familiar da palavra. Nós não temos muito o costume de os jovens muito cedo saírem de casa, né? Isso é uma realidade, muitas vezes, muito comum em outras regiões do país. Pelo menos eu tenho amigas que são do Sudeste e nasceram no interior e passaram no vestibular em outra cidade e tiveram que ir embora. Em Manaus é mais difícil isso acontecer, né? Então a gente é muito apegado. Por exemplo, eu mesma nunca nem cogitei fazer faculdade fora e longe da minha família, né? Eu acho que hoje, com os meus filhos, eu já os ouço falar de querer tentar fazer a época, né, que chegarem lá, faculdade fora de Manaus, mas assim, não era algo muito comum. E nós somos realmente muito do núcleo familiar, né? E aí eu quis tratar nesse ponto dessa difícil decisão para quem é jovem de ter que sair de perto da família e se assumir como responsável de si mesmo, porque é cômodo, né? E a gente vê que estamos, inclusive, num momento em que o jovem tem tido dificuldade de assumir essa responsabilidade da vida adulta, né? A gente tem visto muitas notícias de que as pessoas estão começando a ficar na casa dos pais até 30 anos. Então, eu entendo que exista essa dificuldade de se afastar, de enfrentar a diferença cultural, diferença de cidade, de saber como que você vai, de repente, enfrentar dificuldades do dia a dia. De repente, né, a pessoa vai ter que ser responsável por tomar conta das suas continhas, né, coisa que, de repente, só o papai e a mamãe faziam. Enfim, é uma decisão dos 18, 20 anos que, muitas vezes, as pessoas temem, né, atravessar, ainda mais para uma mulher, porque ainda, além de todas essas dificuldades, tem uma questão do medo da violência, né? Nós não somos pessoas que caminhamos livremente pelas ruas, que viajamos tranquilamente pelos lugares. Somos pessoas que, se a gente se coloca dentro de um táxi, no Uber, dentro de um ônibus, num barco, porque aqui, né, o nosso principal meio de transporte são as embarcações, a gente vai ter que estar com muita atenção em relação a quem se aproxima, se né, de repente não vai querer tirar uma gracinha, se não vai querer nos violentar. Então ainda tem essa questão. Eu escolhi, inclusive, uma personagem menina, né, uma jovem, a Melissa, também por esse lado, porque não somos livres, né, estamos o tempo inteiro preocupadas com o nosso corpo, né? Se a gente se veste de uma maneira em que, será que essa blusa eu estou provocando, né, o olhar de alguém? Será que eu estou coberta demais ou coberta de menos? Que são preocupações que os rapazes normalmente não param para pensar, né? Então, se você vê um rapaz e uma moça tendo que decidir ir embora, provavelmente os rapazes decidem ir embora com muito mais facilidade, porque eles não temem, né? A gente sabe que existem casos de violência contra os rapazes, etc., mas é muito menor. Nós somos a grande vítima ainda. Então, eu quis falar sobre isso por conta desse apego à família, que eu acho que é muito característico nosso, e também por se tratar de uma jovem, né, uma mulher. Interessante. E outro conto que me chamou a atenção no livrinho foi A Festa. Eu confesso que eu li com muita satisfação, porque trata da festa de Parintins, né, no interior do estado. E durante o avançar das páginas eu percebi, né, que esse repórter que sai do Rio de Janeiro, né, ele é incumbido para poder cobrir a festa, né? Ele tem essa missão, e até para comprar passagem é um sacrifício, né? Ele entra na internet, não consegue comprar, a internet cai e tal. É um conto curto, né? Acho que são 3 páginas,
É. mas assim, ele é coberto de singularidades específicas acerca da própria festa, da curiosidade do turista, porque ele também é um turista, né? E ao chegar ao aeroporto de Manaus, o Arthur, que é esse repórter, ele toma um táxi até o hotel. No decorrer do translado, o motorista Alfredo, ele inicia uma conversa acerca dessas tradições da festa. Eu peço licença aqui para ler as palavras do narrador. Explicou que cada boi tinha 3 horas para se apresentar e que em que cada um dos 3 dias uma história diferente era contada. Está na página 114. Eu fiquei curioso em saber mais sobre a festa de Parintins. Eu sei que, né, se nós buscarmos nos compêndios, né, sobre Uhum, turismo, enfim, uhum. nós vamos encontrar muitas informações, mas Sim, sim. quais são as narrativas estabelecidas no desfile? Fiquei curioso. Bom, Parintins, primeiro que é uma cidade que está distante de Manaus mais ou menos 300 quilômetros, né? Então, pode ir de barco ou pode ir de avião. Tem voo para lá e dura como se fosse uma ponte aérea, 50 minutos. E é uma cidade que hoje realmente está completamente envolvida pela questão da festa de Parintins. É uma festa que começou lá no início do século XX, mas sem essa rivalidade entre os bois. As características mesmo do que a gente vê hoje na TV e de como acontece foi a partir da década de 60, né, que realmente a festa de Parintins começou a tomar forma, e aí o Bumbódromo, que é onde acontece, né, a rivalidade entre Garantido e Caprichoso, acho que já foi na década de 80, e hoje em dia ele tem uma capacidade para quase 40 mil pessoas. Então, realmente, Olha, a cidade tem mais de 100 mil habitantes, não é uma cidade tão pequena, é uma cidade assim, relativamente grande, e que a cidade é dividida no meio, né? A igreja está lá e divide a cidade no meio entre azul e vermelho. Então, onde é o vermelho não chega nenhum trisco de tinta azul, e onde é azul não chega de jeito nenhum nenhum trisco de tinta vermelha. Isso é tão verdade que até a Coca-Cola, para ser patrocinadora do boi caprichoso, teve que pintar, né, e mudar para azul. Então, só Parintins conseguiu fazer isso. E aí são mais de 20 itens que são avaliados por um grupo de jurados formado por historiadores, carnavalescos, etc. E eles têm 3 dias de festival. Cada boi se apresenta entre 2 horas e meia e 3 horas. E assim, cada dia é tudo diferente, né? Não se repete. Então, enfim, eles passam o ano inteiro já trabalhando para o ano seguinte acontecer. E hoje em dia, eu acho até que com esse incentivo à questão dos povos originários, a preocupação em falar sobre isso ainda é maior do que 20, 30 anos atrás. Então, a, a, as narrativas que eles contam giram muito em torno dos mitos indígenas, que são belíssimos, um mais bonito do que o outro, e eles narram essa história durante essas horas que se passam no Bumbódromo. E aí tem um momento em que a galera, né, vai poder fazer a sua torcida, e a outra tem que ficar caladinha, não pode falar nada. Se você quer torcer para os dois, você tem que ficar na área neutra. Então tem várias situações muito próprias de Parintins, mas é um momento em que Manaus esvazia, assim, todo mundo vai embora para Parintins no último fim de semana do mês de junho. Então, um festival imperdível que eu recomendo muitíssimo para quem nos assiste. Eu fico muito impressionada porque as pessoas acham o Carnaval do Rio de Janeiro incrível, mas elas não fazem ideia do que nós fazemos aqui no Amazonas durante esses 3 dias de festival. Assim, é uma coisa absurda, tanto que nossos artistas vão para o Rio de Janeiro, contratados pelas escolas de samba, para fazer os carros que eles não sabiam fazer e que aprenderam com os parintinenses. Então, eu tenho muito orgulho do Festival de Parintins.
Muito interessante, eu nunca fui, mas pretendo ir. E é até interessante também, porque esse conto, pelo tudo que você narrou, pelo tudo que você explicou, certamente daria um romance se você alongasse mais as Ah, páginas. nossa, tem muito material para romance, sem dúvida. Sim, sim, sim. Muito legal. Então, vamos partir para a próxima, Miriam. Uma das últimas questões aqui parte também da coletânea, né? Cuja temática que você aborda, né? Essa temática regional, da culinária, como já foi falado aqui, mas eu estou dizendo assim, um pouco mais especificamente ao título, que é Sol Abrasador, né? Que em várias cenas de vários contos, nós temos o sol de Manaus que, de certo modo, castiga mesmo, né? Sim, não foi Eu à tive, toa a escolha do título. eu tive agora em São Luís do Maranhão, é lá perto né, da linha do Equador, e é muito quente também, lá é muito quente. Eu até achei mais quente que o Rio de Janeiro. Então, foi proposital alguns desses contos, né? Você trata, digamos assim, você trata pouco da parte exótica, né? Da, do que já tem sido falado, né? Uhum, Nas revistas de turismo, nos sim. documentários televisivos. É, você, você diz pouco sobre o óbvio, no caso. Isso foi proposital? Explique um pouco essas suas escolhas. Então, eu tinha muita vontade de contar o Amazonas, mais daquilo que as pessoas não fazem ideia. Realmente foi muito proposital. Porque a gente sempre ouve falar muito da questão da floresta, né? Do cuidado com a floresta, do desmatamento, da época das queimadas, etc. Mas a gente fala muito pouco das pessoas. E nós temos uma diversidade cultural gigantesca, porque para o Amazonas se formar, foi preciso haver uma miscigenação gigantesca, e que as pessoas às vezes não fazem ideia do que aconteceu. Então, eu escolhi escrever esses 18 contos de forma cronológica, né, para dar um panorama da história do Amazonas no final do século XIX até os dias de hoje. Nem consegui ir tão para trás, né? Então, eu escolhi começar com o auge do ciclo da borracha, que vai começar ali em 1850, 1860, então vem uma primeira diáspora de muita gente para cá, inclusive muitos nordestinos, os próprios marroquinos, sírio-libaneses, teve uma diáspora grande nessa época, mas a maior mesmo foi no início do século XX, e quando foi o boom da borracha. E eu queria falar dessa miscigenação, que são todas a união desses povos que nos forma, né? Então vieram muitos ingleses, portugueses, italianos, sírio-libaneses, marroquinos, muitos nordestinos como mão de obra, os ex-escravizados, temos quilombos espalhados aqui pelo Amazonas. Então, assim, é uma diversidade cultural muito grande. E eu vejo muito pouco ser divulgado, né? A gente fala muito sobre floresta, mas não fala sobre as pessoas que compõem esse chão, né? Esse Sim, território. Os ribeirinhos, né? O quanto eles tomam conta dessa floresta, são eles que estão lá tomando conta da floresta junto com as comunidades indígenas. Então, são eles os responsáveis por a gente ainda estar aqui, respirando algum ar. Né? Então, eu queria falar disso, eu queria trazer um pouco dessa realidade amazônica para os contos. É impossível dar conta de tudo, nós somos 62 municípios, foi difícil escolher de qual falar, mas eu tentei fazer um panorama histórico-cultural mesmo, né, do Amazonas, mostrar realidades, inclusive, diferentes econômicas, né? Tem contos que você percebe que as pessoas são mais bem de vida, né? São pessoas de classe média alta, e você vai ter contos em que as pessoas realmente experimentaram a miséria. E é sim. isso, nós somos isso, né? Nós somos esse amálgama de econômico e cultura e pessoas vindas de muitos lugares. Chego numa parte que eu falo sobre a Zona Franca de Manaus, que é o nosso polo industrial que, né, existe até hoje. Sim. Então, e tudo isso moldado por um clima que é impossível não se falar dele.
É impossível deixar de lado esse sol abrasador, porque ele abrasa a nossa vida todos os dias e ele é formador da nossa gente, da forma que a gente se veste, da forma que a gente fala, da forma como a gente mantém contato com as pessoas. O amazonense é extremamente caloroso, extremamente hospitaleiro, né? Muito risonho, muito aberto. E eu acho que isso tem tudo a ver com o clima também, né? O clima propicia. É meio que como o Rio de Janeiro, que tem a praia, que está todo mundo muito solto. Eu acho que esse calor amazônico também faz isso pela gente, sabe? Então, eu acho que foi isso. Eu acho que eu peguei a questão climática, né, como essa paisagem que é impossível da gente dar as costas, não dá para a gente negá-la, e Sim. a partir disso construir essa história cultural que me deixa muito contente, porque falar do Amazonas é algo que eu não costumava fazer antes de me tornar escritora, né? É algo que aprendi um pouco na escola e ficou por ali, não era algo que eu me preocupava, ou que eu me debatia, ou que eu fazia questão de saber. Hoje em dia eu sou aquela que vai atrás para poder contar, e eu gosto de ser essa propaganda através da literatura. Né? Então, assim, várias pessoas, depois de lerem Terra Úmida, disseram: olha, Manaus não estava na minha lista de cidades que eu gostaria de conhecer, mas depois de ler você descrevendo a culinária, o clima, a paisagem dos rios, eu fiquei muito afim de conhecer Manaus. Então, eu fico muito feliz com isso, né? Que eu sou essa pessoa que convida as pessoas para vir para o Amazonas. Então, acho que foi por isso que eu tentei fazer esses contos mais próximos da realidade que a gente vive. Então, Miriam, excelente. Nós estamos chegando aos minutos finais da nossa conversa e você deseja falar algo que não foi comentado aqui na live, ler algum trechinho do seu livro, ou até Sim. mesmo apresentar uma das edições aí. Você tem aí o Terra Úmida, né, também? Eu tenho aqui. Bom, o Terra Úmida é o romance, né? Foi realmente o primeiro romance que, como eu disse, traz a história da chegada dos judeus marroquinos, mas eu falo, para além disso, a vinda dos nordestinos como mão de obra, a mão de obra indígena, os sírio-libaneses, os ingleses, entende tudo um pouco aqui, porque é bem na parte mesmo do primeiro ciclo da borracha, que termina ali por volta de 1910, 1912, que é quando existe a queda da borracha, e que, se tudo der certo, ano que vem sai a segunda parte. Né? Então, assim, eu estou em desenvolvimento dessa trilogia. O primeiro é o Terra Úmida, o segundo ainda não tem título, e o terceiro já está desenhado. Então, eu vou fazer a trilogia da borracha, né? Quero fazer até o 1945, que é quando acaba o segundo ciclo. Então, fiquem atentos, por favor, me sigam no Instagram para poder vocês ficarem por dentro, né, das novidades. E eu acho que, para deixar um pouquinho, né, com vontade de ler, eu vou ler aqui um conto que eu gosto muito, que está na página 70, que é o Samba ou Covil, daqui do Sol Abrasador. Enfim, sábado, o dia da semana mais esperado por quem já foi a mulher mais bonita do Morro da Liberdade. O dia em que Neuza abandonava as atividades domésticas, bem como as roupas esfarrapadas, as quais denunciavam uma dona de casa de pouca vaidade, para se transformar na melhor passista do pagode do morro. De manhã cedo, a casa já estava sob o comando dos enredos. Neuza esperava afoita a noite chegar para ir à roda de samba mais animada de seu bairro. E enquanto a noite não dava o ar da graça, ela aproveitava para experimentar a nostalgia de seus tempos de passista. Em 1982, quando a escola de samba Reino Unido da Liberdade fez seu primeiro carnaval, Neuza foi escolhida para representar a beleza do morro. Não havia mulher mais bonita. O corpo parecia esculpido pelos sobes e desces no bairro e pela ginga que parecia ser só dela e ninguém ousava imitar. Guardava os resquícios de seus tempos de rainha no armário do quarto. Ali, voltava no tempo e se deixava levar pela saudade. Dessa mulher voluptuosa restou pouco. Depois do casamento e de um filho atrás do outro, Neuza não conservou a exuberância daquele corpo que, por onde passava, despertava o desejo de homens e mulheres. A maternidade e os trabalhos com a casa desfizeram suas curvas e a entrincheiraram em uma rotina onde não cabiam cuidados consigo.
Os desfiles de carnaval que ela tanto amava foram deixados para trás, apesar de fevereiro permanecer seu mês preferido. Ela, que antes costumava ser aguardada nos ensaios da escola e no dia do desfile, agora assistia à festa de longe, no sofá de casa pela televisão. De tudo que viveu, permitiu-se conservar apenas as tais rodas de samba que aconteciam todos os sábados. Seus quadris, apesar de bem mais largos, pareciam jamais ter deixado de sambar. Mas havia quem não gostasse dessas aparições nas rodas de samba. Augusto, o marido, causava problemas nesses sábados em que Neuza revivia o amor pelo carnaval. Ele era um sujeito intratável, por vezes agressivo, que se divertia ao humilhar a mulher. Deixe de ser ridícula, Neuza. Gorda desse jeito e com vestido curto, parece um pacu. E se abria na risada, enquanto a mulher voltava para o quarto e trocava de roupa tentando agradá-lo. No começo do relacionamento, Augusto adorava exibir à esposa o prêmio que fora disputado por tantos. Agora desdenhava e se queixava sem cerimônia o quanto a nega se tornara desleixada. É isso, vou deixar aqui um gostinho de quero mais, né, para virem atrás de ler Sol Abrasador, né, que, enfim, está no site da editora. Eu também tenho algumas unidades comigo e posso mandar autografado. E assim como Terra Úmida também, deixo aqui o convite para conhecerem as minhas obras. Excelente, Miriam. Provavelmente você vai participar de uma próxima feira literária, né? Se você já quiser deixar o gostinho aí. Então, já estamos aqui em Manaus pensando no nosso próximo festival, vai ser o 4º Festival Literário do Centro de Manaus, que a gente chama de FLIC. João Fernandes é o diretor do Casarão de Ideias e que já está pesquisando, né, quais são os escritores e escritoras que serão trazidos para o nosso festival. Ele acontece todo o último fim de semana de abril. Então, já ficou no calendário da cidade. Esse ano nós tivemos a presença de Jefferson Tenório, de Socorro Acioli e de outros... Bianca Santana, Matheus Leitão, de vários escritores, foi muita gente, e foi um festival maravilhoso que acontece sexta, sábado e domingo. E para ano que vem, estamos aí na escolha, né, na curadoria de quem poderá vir para Manaus. E não esqueçam, o último fim de semana de abril tem Festival Literário de Manaus no centro, lá na Rua Barroso, no Casarão de Ideias. Excelente, Miriam. O canal Humanitas agradece a participação de todos que estão assistindo aqui a nossa conversa. E é interessante também convidá-los para a próxima live, que será realizada no dia 12 de dezembro, com a convidada, a autora Sandra Godin, autora do livro Tocaia do Norte, um livro muito interessante que será debatido aqui no canal. Pessoal, um grande abraço, boas leituras, bons estudos e até logo. Até logo, gente. Tchau.